Olá, turma! A gente hoje vai fazer uma revisão de biologia, tá? A gente vai fazer um apanhado geral, porque a matéria de biologia ela é um pouquinho grande, nós sabemos disso. Então, a gente vai pegar aqui os pontos mais importantes do bimestre para vocês prestarem mais atenção, ok? Então, vamos lá. Nós iniciamos o segundo bimestre no capítulo 4, falando sobre alimentação e sobre digestão, né? E aí nós classificamos na realidade os nutrientes de acordo com a composição química deles. E aí nós falamos dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, da água, dos sais minerais e das vitaminas. Então a gente vai ter que relembrar um pouquinho de cada um deles, tá? Quando nós falamos de carboidratos, nós falamos que os carboidratos, eles são a nossa fonte primária de energia, né? Ele é a nossa principal fonte energética e nós falamos também que eles são formados por monossacarídeos, certo? Quando nós falamos de lipídios, nós falamos que os carboidratos popularmente são chamados de açúcares, né? E os lipídios popularmente são chamados de gordura ou até mesmo de óleo, tá? Eles podem ter origem tanto animal quanto vegetal, eles não se diluem na água, não se misturam com a água e eles são muito importantes, suprimento energético, né? Eles são a nossa fonte secundária de energia, tá? Então, se não houver uma energia através do açúcar, o corpo vai buscar lá nos lipídios, tá? Eles compõem a membrana plasmática e eles atuam na manutenção corporal. Depois nós falamos das proteínas, né? Quando nós falamos das proteínas, nós falamos que elas são formadas por aminoácidos e elas têm um monte de função, onde a gente vai destacar a função estrutural e reguladora dela e que elas também participam da formação tanto de hormônios quanto enzimas e anticorpos, tá? Depois nós falamos da água. Quando nós falamos de água, a gente tem que falar que a água atua na transformação, mas quando nós falamos de água, a gente tem que falar que a água, ela atua na transformação dos alimentos, tá? Então, na realidade, a água, ela é um facilitador de reações químicas do nosso organismo, tá? Elas compõem quimicamente as células e toda perda de água que a gente tiver, a gente tem que repor, tá? Para que não ocorra a desidratação. Depois nós falamos aí dos sais minerais, né? Os sais minerais, eles atuam na manutenção do balanço hídrico das células, tá? E aí cada sal mineral vai ter uma função específica no nosso organismo. E falamos também das vitaminas, né? As vitaminas, elas funcionam como se fosse um aditivo ao funcionamento do nosso organismo, né? O nosso organismo precisa das vitaminas para poder ter um bom funcionamento, para a gente poder ter uma boa saúde. E as vitaminas, elas não são fabricadas pelo nosso organismo, a gente tem que ingerir essas vitaminas e elas são classificadas em dois grupos, né? As lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas que diluem no óleo, né? Na gordura. E as hidrossolúveis são aquelas que se diluem na água. Depois, nós falamos do sistema digestório, né? Nós vimos todo o caminho que o alimento percorre no sistema digestório, tá? Então, nós falamos, por exemplo, nós falamos da boca, nós falamos do esôfago, da faringe, das glândulas salivares. Eu pedi para vocês desenharem, né, nos exercícios o esquema do sistema digestório, porque vocês têm que saber olhar e reconhecer os órgãos, tá bom? E aí nós falamos que durante esse processo de digestão, nós temos na realidade dois tipos de digestão, a mecânica e a química, né? Quando a gente fala da digestão mecânica, a gente está falando da mastigação, a gente está falando da deglutição e a gente está falando do peristaltismo, tá? A mastigação nada mais é do que você reduzir os alimentos a pequenas partículas, né? E aí vale lembrar que a digestão mecânica, ela vai se iniciar na nossa boca, certo? A deglutição nada mais é do que você engolir o alimento.
E o peristaltismo são movimentos involuntários, são contrações que empurram o bolo alimentar adiante, tá? E as ações químicas, né, que seria o que a gente chama de digestão química, quando a gente fala de insalivação, a gente está falando que na boca, a saliva, através da enzima amilase salivar, transforma uma parte do amido em açúcar, né? A quimificação ocorre lá no estômago, aonde está iniciando a digestão das proteínas. E a quilificação, a gente está falando do intestino delgado, onde vai ocorrer a maioria das reações químicas da digestão, certo? Depois, nós fomos falar do sistema respiratório, tá? Quando nós falamos de respiração, lá no capítulo 5, a gente falou que existem dois tipos, a respiração celular e a respiração pulmonar, né? A respiração celular é um processo bioquímico que ocorre na célula para que ela consiga obter energia e é fundamental para as funções vitais. Já a respiração pulmonar é a troca de gases que ocorre entre o sangue e os pulmões e é responsável por disponibilizar o oxigênio para as células realizarem a respiração celular. Então, a respiração celular depende da respiração pulmonar, né? Que vai retirar o gás carbônico resultante desse processo do nosso corpo. E aí nós estudamos também o sistema respiratório, né? Nós falamos da cavidade nasal, da traqueia, dos brônquios, bronquíolos. Nós falamos de cada parte, aonde aqui a gente vai destacar também o quê? Você tem que saber reconhecer o que é uma faringe, o que é uma traqueia, o que é um pulmão, um diafragma. Então você faz, se quiser, se achar que vai fixar melhor desenhando, desenha, puxa a setinha com os nomes, porque a gente tem que saber identificar esses componentes do sistema respiratório, tá bom? Depois nós falamos do sistema cardiovascular, não é isso? Nós falamos que o sistema cardiovascular, ele vai fazer o sangue circular por todo o organismo, não é isso? E aí, quando nós falamos de sistema cardiovascular, a gente é obrigado a falar de coração, tem como a gente não falar do coração. E quando a gente fala de coração, a gente sabe que ele é um órgão musculoso, ele é dividido em 4 cavidades, tá? Ou 4 câmaras, como quiser chamar. Você tem que saber quais são essas cavidades do coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Muito fácil, né? É átrio. Aí você tem 2, esquerdo e direito, ventrículo também tem 2, esquerdo e direito, tá? O coração funciona como se fosse uma bomba que mantém o sangue em circulação e ele realiza 2 movimentos, né? O de sístole e diástole. Sístole é quando ele contrai e diástole é quando ele relaxa. E aí nós também falamos do sangue, né? Que o sangue é muito importante porque o sangue ele é um tipo especial tecido conjuntivo, mas ele transporta os nutrientes, né? Ele transporta as impurezas do corpo, ele transporta os gases, ele atua também na defesa do organismo, ele faz também transporte de hormônios e ainda auxilia na manutenção da temperatura corporal. Então, o sangue ele realmente é muito importante para o nosso organismo, tá? Depois disso, nós falamos do sistema urinário, tá? Quando nós falamos do sistema urinário, nós falamos que ele é responsável pela produção e também pela eliminação da urina, tá? Ele possui essa função, ele tem essa função de filtrar as impurezas do sangue que está circulando no nosso organismo. E aí o sistema urinário você também tem que saber isso, tá? Você tem que saber olhar e identificar o que é um rim, o que é um ureter, o que é uma bexiga e o que é uma uretra. Você tem que saber identificar isso, tá? Então você olha com carinho, porque os componentes a gente sempre tem que saber dos sistemas, tá? Então, o sistema urinário ele é composto de um par de rins, né? Rim esquerdo, rim direito. O ureter também é o esquerdo e o ureter direito, a bexiga e a uretra. Depois disso, nós fomos para os órgãos dos sentidos, que está lá no capítulo 6, né? Que foi o último capítulo. Para que a gente consiga colher impressões do que ocorre ao nosso redor, a gente vai dispor dos órgãos de sentidos, né? E aí a gente vem destacando a pele, a orelha, a língua, as narinas,
e as narinas, né? Eles vão estar recolhendo os estímulos que são fornecidos pelo ambiente. E aí nós falamos então do tato, nós falamos da audição, falamos da visão, do paladar e do olfato, né? Então vamos relembrar um pouquinho disso daí. Quando nós falamos do tato, nós falamos que o tato, que na realidade é a pele, né, responsável pelo tato, e é através desse sentido que a gente vai estar reconhecendo temperaturas e texturas que estão ao nosso redor, né? Falamos que a pele, ela vai estar se dividindo em duas camadas bem definidas, que é a epiderme e a derme, tá? Depois nós falamos da audição. A audição, nós falamos que é o sentido que coloca a gente em contato com o ambiente através dos sons, né? E ela permite a nossa comunicação uns com os outros, tá? E aí nós falamos que a nossa orelha, né, a orelha humana, ela é dividida em três partes, que é a orelha externa, a média e a orelha interna. Depois nós falamos da visão, né? Nós falamos de várias estruturas do nosso olho, e nós falamos, por exemplo, da esclera, que é a parte branquinha do olho. Nós falamos da íris, né, que apresenta uma coloração, né? Pode ser preta, azul, verde, castanha. Falamos da pupila, que é por onde os raios luminosos vão estar penetrando. Nós falamos que o nosso olho, ele possui uma lente mesmo, né, que é responsável por focalizar nos objetos. E por último, nós falamos do paladar e do olfato, né? Quando nós falamos do paladar, nós estávamos falando da língua, né? A língua é o órgão responsável pelo sabor, por sentir gosto. E nós falamos que a superfície, tanto lateral quanto superior da língua, ela tem uma grande quantidade de papilas, tá? E cada papila, ela tem terminações nervosas que vão estar transmitindo para o cérebro as sensações de gosto. E por último, nós falamos da cavidade nasal, né, que é responsável pelo olfato. Então, o órgão que é responsável pela percepção do cheiro, do odor, é a cavidade nasal, que tem um forro na parte de dentro por uma mucosa, tá? E ali se encontra o nervo olfatório com várias ramificações, tá? Então, nós falamos desses sentidos, tá? E da importância de cada um. Quando a gente fala desses sentidos aqui, a gente também a gente tem que destacar que a fala, ela é muito importante para o ser humano. A fala, ela vai ser muito importante para o ser humano porque é o principal meio de comunicação que nós temos, né? Nós sabemos, logicamente, que a gente pode estar comunicando de outras formas que utilizam, inclusive, outros sentidos, né? Como é o caso da escrita, a linguagem de sinais, o braille. Existem várias formas de comunicação, mas a principal mesmo é a fala, é a forma com que a gente tem de se comunicar e de estar expressando nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos e por aí vai, tá bom? Embora a gente saiba que existam outras formas de comunicação, tá? Aqui nós fechamos o capítulo 6 e o último capítulo do segundo bimestre, ok? Estudem, se dediquem, aproveitem esse tempinho para se dedicar aos estudos, tá bom? Muitas saudades de vocês, um beijo para todos e até mais.